Bem-vindo a este canal, você que nos acompanha já nas nossas redes sociais, você que nos acompanha também no Facebook, no Instagram, você que nos acompanha também agora no YouTube. Inclusive, eu quero aqui, de antemão, pedir que você nos visite na página nossa no Facebook, Facebook/Robert Marinho, você vai ver a nossa página lá. Entre lá que nós vamos colocando mais conteúdo durante o tempo que gravamos, a gente vai adicionando mais vídeos e com certeza conteúdos de grande valor que vai melhorar, vai ajudar você a manter a harmonia no seu casamento, na sua casa. Então, se você ainda não é um seguidor da nossa página no Facebook, eu quero te pedir que você vá lá, tira um tempinho agora, dá uma pausa aí e nesse vídeo e vai lá e nos segue nessas redes sociais. Inclusive no YouTube, você se inscreve lá e nós estaremos colocando muitos conteúdos durante esse tempo aí, durante esse mês. Todo dia nós vamos colocar um conteúdo e eu quero que você deixe a sua inscrição lá, se inscreva e deixe já os seus likes, se você já gostou, se você já gostou do conteúdo que estamos compartilhando aqui, você inclusive pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você gostam e querem ver bem o seu casamento, ok? E hoje eu estou aqui para a gente falar de um assunto que também é de muita importância, vamos dizer assim, que talvez seja esse um assunto mais importante que eu destaco dentro do casamento. E o assunto é confiar, confiança. E geralmente quando a gente trata deste assunto de confiança, a gente sempre tem aquele primeiro princípio que chega que sem confiança não tem relacionamento. E confiança é exatamente essa base, né, de um bom relacionamento, mas tem essa base, essa confiança, né, ela tem uma importância especial em um casamento. Porque além de confiar, a gente fala mais disso porque confiar é um compromisso para a vida toda. Então, quando a gente casou, quando a gente se entrou num relacionamento, então a gente confiou no nosso cônjuge, a gente confiou no marido, a gente confiou na esposa. Então, seja você recém-casado ou não, né, ansiando por um bom começo, né, ou se o seu casamento recentemente começou a se complicar, existe sim algumas maneiras, algumas coisas que você precisa fazer, ok? Para colocar de volta, né, o seu relacionamento no caminho certo. E uma das coisas também que a gente destaca aqui é que esse trabalho muitas vezes gera um pouquinho, não é? Nos exige um pouco de paciência, dependendo do ambiente que você está inserido, dependente da pessoa que você convive, você precisará um pouco de paciência, né? Vamos dizer assim, até chegar nesse estado, vamos dizer assim, de confiança total, não é? Então o que a gente está percebendo aqui é exatamente que com respeito, né, vamos com um trabalho árduo, com paciência, você pode restabelecer esta confiança no seu casamento por longos anos. E quando a gente fala de confiança, né, quando a gente fala de confiar, a gente queria a gente começa então a pensar como que eu faço, não é? Em um casamento, num relacionamento, para que eu possa aprender a confiar, né? Então essa é uma das maiores dúvidas que a gente encontra nos casamentos. Então o que que eu faço para mim poder aprender a confiar? O que que eu faço para que meu casamento esteja um casamento fortalecido, seja um casamento forte? Então, primeira coisa, eu queria já quebrar aqui uma barreira muito grande que nós temos acerca quando a gente se trata de confiar numa pessoa. Então preste bem atenção, a confiança, a gente precisa primeiro saber o seguinte, que a gente quando confia nas pessoas, e a gente sempre tende a essa questão de confiar em alguém,
né? Se você tiver inserido dentro da sua casa, da sua família, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos no ambiente de trabalho, seus colegas, quando a gente se envolve nesses ambientes, nós temos esse desafio de confiar nas pessoas. Então, às vezes, é quase impossível confiar nelas. Por que que às vezes é quase impossível confiar nas pessoas? Porque muitas vezes essas pessoas nos ferem, nos machucam, nos desapontam, elas nos magoam, elas nos ferem. Então, muitas vezes você cria um relacionamento com muita dificuldade, você cultiva um relacionamento de confiança ali com aquelas pessoas que estão em sua volta, inclusive com seu marido e com sua esposa, mas de algum momento acontece algo que você se feriu, ou se machucou, ou aquela coisa que aconteceu, né? Aquele desapontamento acabou então que trazendo uma desconfiança muito grande. Então aquela confiança ela caiu, aquele nível desceu. Então, de certa forma, para que isso possa voltar de novo, ela demora um pouco, né? Ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser reconsiderada. Então, então é difícil a gente confiar nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas tendem a nos desapontar, a nos decepcionar. E muitas vezes nosso cônjuge é quem mais faz isso. Então, no casamento, isso acontece com frequência, porque quem deveria estar nos honrando na confiança, aqueles que precisariam estar demonstrando exatamente esta confiança em nós, ou reconhecer aquilo que você está dando para eles de confiança, são exatamente aquelas pessoas que mais nos ferem. E isso, irmãos, e isso, queridos, geralmente acaba que distanciando as pessoas uma das outras. E falar em confiança, né? É exatamente isso que acontece dentro do casamento. Mas será por que que isso acontece? Né? Por que que será que a gente tende a lidar com isso? Olha, também a maioria dos casais iniciam o casamento confiando um no outro, mas a confiança pode ser perdida com o passar dos anos. Então, muitas vezes se estabeleceu uma confiança, mas com o passar dos anos, muitos relacionamentos se esfriam, muitos dos casamentos começam a entrar em um estado perigoso de esfriamento, de distanciamento. Então, às vezes você que conversava com seu marido hoje não conversa mais, a comunicação no casamento não é mais a mesma. Então muita coisa começou a desandar dentro do seu casamento. Você talvez não achou mais aquela, não conseguiu mais confiar no seu marido, não conseguiu confiar mais na sua esposa. Muitas vezes é dentro da sua família que você perdeu esse relacionamento. É dentro do seu convívio familiar que você perdeu este relacionamento de confiança. E eu te pergunto, o que você pode fazer? O que nós poderemos fazer para que a gente possa rever, que a gente possa de novo voltar a confiar de novo nas pessoas? Então existem alguns princípios, tá? Então, para mim poder confiar em alguém, para mim poder confiar no nosso cônjuge, para que você possa confiar nele ou nela, você precisa conhecer que existem princípios, tá bom? Que falam sobre esta confiança. Então, entender esses princípios ele é muito importante. Por quê? Porque a confiança é importante para todos os tipos de relacionamentos, porque é isso que é a base, né? É impossível você ser feliz de verdade se você não tiver confiança, né? Se você não tiver uma parceria, se você não tiver essa base estabelecida dentro do seu casamento. Então você pense comigo o seguinte, sem confiança você terá razões para se preocupar sempre que seu marido, um exemplo, estiver ausente. Aí você começa a perguntar, meu marido está demorando, minha esposa está para onde? Aí você, muitas vezes só por fato de não ele falar para onde vai, aquilo já levanta-se uma suspeita, né? Aí você começa a perguntar, ele está fazendo o que disse que ia fazer ou está mentindo para você? Então, às vezes isso começa a permear
o nosso casamento, o nosso relacionamento. Então, são essas questões que muitas vezes trazem muitos prejuízos quando a gente começa a imaginar essas coisas aqui na nossa cabeça. Então, e entenda uma coisa, sem confiança, é impossível que nós estejamos em um relacionamento saudável. Então, sem confiar, você nunca terá 100%, certo? De certeza de que seu marido está comprometido com você, que a sua esposa está comprometida com você, da fidelidade, talvez dessa empatia que muitas vezes ele falta ou ela falta, né? De se colocar num lugar, no seu lugar, independentemente do problema que você esteja passando. Então, quando a gente trata com casais, quando a gente trata com famílias, quando a gente aconselha casais, quando a gente acompanha esses casais, a gente percebe que o principal fator que mais os casais nos falam é que não confiam mais nos seus cônjuges. Então, isso traz um prejuízo muito grande para dentro da família, para dentro do casamento, para dentro do convívio, do ambiente familiar. Então, muitas vezes aí você coloca na sua cabeça, ele está num relacionamento, ou com você, será se ele está nesse relacionamento para mim para toda a vida? Ou será se o meu casamento vai sobreviver a tantos anos? Ou será se o meu casamento vai chegar a tanto, será se eu vou conseguir chegar na velhice, né? Nesse casamento? Então, são muitas questões que surgem quando você não confia na outra pessoa, você não confia no seu cônjuge. E mais uma vez eu digo, sem confiança não dá para esperar que seu marido a respeite e cuide de você. Então, às vezes a gente espera muito, né, nas pessoas. Então, precisa se estabelecer este princípio. Tanto você como marido e esposa, você precisa entender que sem esse princípio de confiança, não tem como se estabelecer um bom relacionamento no casamento, não tem como você se comunicar no casamento, não tem como você confiar. Então, você precisa ter esta base, esse princípio, ok? Então, você precisa entender exatamente isso. Por quê? Porque isso vai te dar, isso vai fazer com que vocês, dentro do casamento, criem um ambiente de transparência, um ambiente de que você possa fazer o quê? Confiar mais um no outro. Então, isso é muito importante para dentro do seu casamento. Uma outra coisa que eu destaco aqui também é que você precisa falar, a gente precisa se comunicar acerca das preocupações que nós temos um com o outro. Muitas vezes acontece assim, a gente entra num casamento, a gente entra no nosso relacionamento, na nossa cabeça a gente pensa de uma coisa, mas na cabeça do nosso cônjuge, por exemplo, da minha esposa, ela pensa de uma outra forma. Na minha cabeça eu penso que ela precisa agir assim. Então, o que acontece? Quando a gente entra no casamento, quando a gente entra no relacionamento, geralmente a gente vem com a mente do seguinte: o meu marido ele não vai poder sair, meu marido não vai poder ir para tal lugar, não vai poder mais andar com tal pessoa, não vai poder mais isso aqui, eu quero que meu marido fique aqui, eu quero que meu marido seja assim, 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 eu quero isso, isso, isso. E muitas vezes você só pensa, mas você não comunica, mas você não fala disso. Muitas vezes você como marido fala assim, mas a minha esposa, ela não vai poder isso e nem fazer aquilo, ou ir para tal lugar assim, assim, assim e tal, tem que ser acompanhado comigo e tal. Muitas vezes a gente vem para o nosso casamento, vem para dentro do nosso relacionamento, pensando muitas coisas acerca de como que quer, né, que a sua esposa ou que o seu marido se comporte dentro do casamento. Mas a questão é que a gente não fala sobre isso, a gente não comunica, a gente não tem diálogo dentro do casamento. E muitas vezes não tem como o meu marido ou a minha esposa saber do que eu penso, saber do que eu quero. Então, a comunicação é a chave para desenvolver um relacionamento de confiança. Então, quanto mais você conversar dentro do seu casamento, quanto mais você dialogar com seu marido dentro do casamento, quanto mais vocês conversarem, quanto mais parceria vocês fizerem dentro do casamento, mais o nível de confiança de vocês vão só crescer. Então, entenda uma coisa, confiança é este princípio para que você possa
confiar, né? Vamos dizer assim, com todo a sua vida, né, ao seu marido, à sua esposa. Você precisa se abrir para esses sentimentos. Você precisa, a gente é uma coisa que eu sempre falo nos nossos encontros e nas nossas palestras, no nosso tratamento que falamos com casais. Primeira coisa que você precisa fazer no casamento, você precisa conversar, se comunicar, você precisa se abrir, falar das suas dores, falar do que você queria que esse casamento fosse, ou né, colocando aqui, que você quer que aquele casamento seja. Você precisa conversar isso com seu marido, com sua esposa, porque se você não conversar, você não vai alcançar. Então, quando você conversa sobre o casamento com ele ou com ela, e ela conversa com você, os dois, eles chegarão em um acordo de como continuar caminhando no casamento. Então a gente percebe que há esta falta de comunicação, há esta falta, né, de comunicação entre o casal. Então a gente percebe que há esta falta de comunicação, há esta falta, né, dessa relação de confiança no casamento. Então você precisa se abrir para esses sentimentos que muitas vezes você tem desejo, tem esta vontade que o seu casamento fosse assim, mas você não conversa com seu marido ou com sua esposa. Então você precisa chegar a este nível também de comunicação para que vocês possam chegar a um acordo e caminhar para em busca deste relacionamento de confiança. Então, se existe algo que esteja abalando esta confiança, né? Ah, mas pastor, mas aconteceu algo com a minha esposa, aconteceu algo com o meu marido, isso nos abalou a nossa confiança. Então, você precisa chegar e falar isso para ele ou para ela. Falar, olha, é o seguinte, olha, eu até confiava em você, mas depois daquilo que aconteceu, então isso sim me abalou. Então, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que ele ou ela se sinta-se na obrigação e na responsabilidade de reconstruir esse relacionamento de confiança. Então, muitas vezes isso é difícil de entender esse processo, mas quanto mais você ficar em silêncio, quanto mais você reter, quanto mais você se isolar e ficar apenas com você, aquele sentimento, aquela dor, talvez aquela frustração, aquele desapontamento, mais difícil será dessa confiança no seu cônjuge ou no seu marido, na sua esposa, ela voltar a crescer. E isso só tende a atrapalhar o relacionamento de vocês, ok? Então, você precisa entender que este nível de confiança precisa ser construído. Então, a confiança, ela se constrói dentro do casamento. Então, o que acontece muitas vezes é que a confiança, com tudo que eu falei, com às vezes uma falta de comunicação, muitas vezes também por causa de uma desconfiança, de um desapontamento, muitas vezes por causa, inclusive, de outras situações mais graves que acontecem dentro do casamento, esta confiança se desgasta. Então, com o passar do tempo, muitas vezes, a nossa confiança vai se desgastando dentro do casamento, justamente por causa destas decepções, por causa desses desapontamentos. Então, uma coisa que a gente destaca é esses desapontamentos, né? Muitas vezes um pecado dentro do casamento, um pecado sexual, um abuso, um abandono, tudo isso também traz quebra de confiança no casamento. Então existe uma forma de você buscar uma solução para isso. Existe sim solução para que você possa viver em paz, em harmonia, em um nível de confiança com seu marido e com sua esposa. Lembre-se disso que eu vou falar agora. Lembre-se disso. E aqui a gente entende mais, a gente falando num ambiente que a gente está mais acostumado, vamos dizer assim, a sempre ouvir e aprender. Existe um efeito do pecado que nos leva a essa quebra de confiança. Então, o pecado, ela nos afasta, primeiro, de Deus, nos afasta das pessoas. Quando você faz algo de errado, a tendência sua é de se isolar, a tendência sua
de ficar somente com você, de você não se abrir. O que vem na nossa mente é você não contar para ninguém, de você reter aquilo consigo mesmo, e aquela dor se torna uma dor insuportável. Então, existe um efeito do pecado. Então, muitas vezes, o que aconteceu no seu casamento foi uma quebra de confiança por causa de uma traição, por causa, quem sabe, de uma outra de um outro fator que aconteceu talvez na família, talvez com seus pais, talvez com seus irmãos, talvez com seu marido. Então existe sim diversas maneiras que você pode dizer assim: ah, foi por causa disso que aconteceu, foi por causa disso que nós estamos nessa situação. Então existe sim este efeito desse pecado, né? Vamos dizer assim, desta falha, dessa fraqueza, acontece estas quebras de confiança. Então, quando a confiança ela se vai, o que acontece? Quando não tenho mais confiança no meu marido, quando a confiança no meu marido, da minha esposa se acaba, aí começa a surgir os ciúmes, começa a surgir as dúvidas, começa a surgir o medo, começa a surgir as suspeitas. Então, existe então esta fase quando eu não confio mais, o que acontece? Eu desconfio, aquele ciúme parece que fica aflorado, né? Aquele ciúme passa a ser um ciúme doentio, passa a ser um ciúme descontrolado. Então gera assim uma dúvida em tudo que aquela pessoa quer fazer, tudo que aquela pessoa vai fazer gera uma desconfiança muito grande, gera um medo muito grande do que aquela pessoa pode fazer. Então, é por isso que tem muitos casamentos hoje, muitos casais hoje vivem no casamento, mas não vive com prazer, não vive com aquela alegria, como se estivesse vivendo um para o outro na sua inteireza de coração, nos seus compromissos, no seu compromisso como uma só carne, como Deus descreve lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. Então, você precisa entender que a forma que Deus planejou o casamento é que você viva com toda a inteireza de coração, né, unidos, né, através desse ministério de uma só carne que lá foi criado, nesse casamento de uma só carne, para que você viva em harmonia, tanto no sentido do corpo, da alma, do espírito, para que vocês vivam crescendo juntos. Então, esta quebra de confiança faz esse estrago tremendo dentro do casamento. Então isso traz muito prejuízo para o nosso casamento. E a gente sabe que quando isso acontece, quando não tem mais confiança, quando vem ciúmes, quando vem medos, essas coisas. Então, a gente precisa entender uma coisa. Lá no princípio, no Gênesis capítulo 3, fala da queda. Né? A queda ali acontece exatamente da fraqueza, da desobediência que aconteceu com aquele casal. Então, lembre-se que eu falei em um vídeo sobre uma só carne, que eu vou deixar o link aqui para você conferir. Eu falei sobre as habilidades, falei sobre qualidades que cada um desses cônjuges tinha. Cada um, inclusive de nós, temos habilidades e qualidades distintas, diferentes. Você precisa entender que você não é igual à sua esposa, você não é igual ao seu marido. Vocês são diferentes, tanto no sentido da alma, né? Vocês são diferentes porque vocês pensam diferente, vocês desejam diferentes, vocês sentem diferentes um do outro. Então, são diferenças que permeiam, né, a nossa vida o tempo todo. Então você precisa entender que para viver em paz, para viver em harmonia, para que você possa proteger o seu relacionamento, para que você possa proteger o seu casamento, para que você possa manter o seu casamento livre, inclusive de divórcio, você precisa entender que essas habilidades, elas precisam ser entendidas no seguinte, que eu tenho uma habilidade, eu tenho qualidades, eu tenho diferenças, a minha esposa tem suas diferenças, enfim, e elas se completam quando nesta unidade de casamento que a gente chama, né? Unidade de casamento, como descrito na Bíblia, a gente precisa entender que tanto eu quanto a minha esposa somos diferentes um do outro, mas quando nós nos unimos, as nossas diferenças, né, vamos dizer, os nossos defeitos, vamos dizer assim, essas diferenças, elas tendem a estar no nível de compatibilidade, de acordo, para que eu possa viver e você possa viver em paz.
Então, existe sim maneiras, existe sim formas, existe sim, a palavra de Deus nos ensina isso, que nós precisamos viver em acordo, né? Amós capítulo 3, versículos 3 está dizendo sobre o acordo, andarão dois juntos se não tiver entre eles o acordo. Então, para tudo na vida existe acordo, inclusive para o casamento. Por que vocês estão casados hoje? Porque vocês um dia chegaram um para o outro e disseram assim, vamos casar, vamos viver um para o outro. Então ali vocês fizeram um compromisso, um acordo de viver um para o outro. Então tudo existe acordo. Então quando o pecado ele alcançou, quando o pecado, aquele pecado derrubou aquele casal lá no Éden, então houve uma perversão dessas habilidades. Então, essas habilidades que havia, as qualidades que havia naquele casal, elas foram pervertidas. Então, muita coisa de ruim aconteceu. Né? A discórdia, começou então as confusões, começou então as brigas, começou as intrigas, começou as invejas, começou toda sorte de coisas ruins, começou então a vir para dentro daquele casamento, começou a vir para dentro daquele casal. Então, é como Tiago, capítulo 3,16 fala que, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, a discórdia, ela traz confusão. Então, houve uma confusão muito grande quando aquele pecado entrou ali no Éden, né? Quando o pecado entrou ali e derrubou aquele casal, Adão e Eva. Então eles ficaram ali vivendo desta forma por causa daquele pecado. Então a confiança no homem, ela sempre traz desapontamentos. Então, como eu disse no início, esta confiança, né? Ou a confiança, geralmente quando a gente confia em alguém, a gente tende sim a, às vezes, desapontar. Então, em Jeremias, no capítulo de número 17, versículo 5, diz que assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, existe uma maneira que a gente possa viver em harmonia dentro do nosso casamento, mesmo que eu ainda não tenha uma confiança total, vamos dizer assim, no meu marido ou na minha esposa, existe sim uma forma de você viver em paz, em harmonia dentro do seu casamento. Acontece também, e vale a pena ressaltar aqui, fazer uma observação, e que qualquer coisa que aconteça dentro de um casamento hoje em dia, as pessoas já entendem isso como um motivo de separação, entendem isso como um motivo já de divórcio, querem já pedir divórcio, querem entrar com pedido de separação. Então, hoje, os casais de hoje não querem mais lutar pelo seu casamento, não querem mais se doar um para o outro no casamento. E isso faz com que, cada dia mais, muitos e muitos divórcios aconteçam dentro das famílias. E vale lembrar também, falando desse assunto, que em número de divórcios hoje no Brasil, para quem para quem não está por dentro desses números, olha, está praticamente iguais o número de divórcio, tanto fora da igreja como dentro das igrejas. Por quê? Porque virou como se fosse uma normalidade, uma naturalidade. Eu não confiei mais no meu marido, né? Eu não quero mais viver. Independentemente do que aconteça, eu não gostei mais. Então está existindo, vai estar chegando um tempo que cada dia mais o casamento está ficando tão banal. Não há mais um compromisso um com o outro, né? Não há mais aquele amor, não há mais aquele compromisso de seguir ali firme no propósito, né, do casamento. Antigamente você via as pessoas queriam lutar pelo casamento, queriam viver, né, naquele casamento de maneira ou de outra, as lutas, né? Se você for andar aí um pouquinho
lembrar um pouquinho talvez das histórias, até história inclusive das nossas próprias famílias, né, das dificuldades que tantos nossos avós, né, talvez seus bisavós, seus avós, seus pais, né, vamos dizer assim, tem um exemplo de superação, de dificuldade que houve no casamento, e às vezes hoje a gente não consegue nem lutar com as nossas próprias forças para manter o nosso casamento em harmonia, para manter o nosso casamento livre desse divórcio. E então você precisa entender que, primeira coisa, você precisa confiar em Deus, né? Ah, pastor, mas você está dizendo que a confiança no homem traz desapontamentos. E traz desapontamentos. Todas as vezes que você deposita a sua confiança integralmente em uma pessoa, aquelas pessoas, elas não são perfeitas. Nós não somos perfeitos, você precisa entender isso. Se você um dia falar assim, não, eu quero que o meu marido seja assim, 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 e você traça uma estrada, um caminho, um risco para que o seu marido possa continuar naquele traçado. Então, de repente, um deslize, talvez uma fraqueza, como nós somos falhos, que aconteça, então aquilo ali já é um motivo de você já abrir fora, já deixar desistir do casamento, desistir da família. Não é bem assim. Você precisa entender que Deus está acima disso. Você precisa confiar em Deus. Então só existe uma maneira de restaurar a confiança no casamento. Então você precisa entender. E quando você confia em Deus, você está depositando esta confiança em Deus para que Ele possa, então, te ajudar a restabelecer esses níveis de confiança dentro do seu casamento. Quando a confiança no cônjuge está perdida ou desgastada, então você deve colocar a sua confiança em Deus e não no seu cônjuge. Então, muitas vezes a gente quer que o nosso cônjuge seja assim, a gente, como eu disse, a gente quer que ele caminhe num caminho assim, a gente mesmo define as coisas como deve acontecer, enquanto na verdade você precisa entender que Deus é que precisa estar no centro do seu casamento. Você precisa entender que Deus é que precisa estar mudando este casamento. Então, na medida que você deposita confiança em Deus, Ele vai mudando os corações, mudando o caráter, mudando a vida de cada um dos cônjuges e aumentando esse nível de confiança. Então, uma das coisas também, lembra que eu falei do pecado, lembra que eu falei das falhas, lembra que eu falei dos desapontamentos, lembra que eu falei das coisas que acontecem de ruim dentro do casamento? Então é hora também de você perdoar, é hora de você perdoar o pecado, é hora de você perdoar os desapontamentos, é hora de você então olhar e ver o que causou esta quebra de confiança e você perdoar. Você precisa entender que você e o seu marido precisam confiar, claro, um no outro, mas confiar em Deus que pode restaurar esta confiança no casamento. Então confie em Deus que Ele muda estas circunstâncias. Lembre-se, Deus é maior do que o seu problema. Deus, Ele está acima das suas dificuldades, das nossas, de todas as nossas dificuldades. Ele é muito maior que o problema que você está passando. Então Ele também, sim, Ele é capaz de mudar o seu cônjuge, ele é capaz de mudar este casamento, ele é capaz de trazer de volta esse nível de confiança dentro do seu casamento. É como diz a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 32 e versículos 39, quando Deus fala, olha, darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, para o bem de seus filhos, de seus descendentes. Então, quando você confia em Deus, Ele é capaz de trazer uma nova conduta, Ele é capaz de transformar o caráter de cada um, Ele é capaz de mudar a história. Então você precisa entender isso, tá bom? Outra coisa, Deus, Ele nunca falha naquilo que Ele prometeu. Então, se Ele prometeu que estará contigo, se Ele prometeu que Ele vai estar contigo, se Ele prometeu, assim como Jesus disse, estarei convosco todos os dias, assim como Ele prometeu, Ele nunca falha. Então, independentemente da circunstância que você passa, que você vive, Ele vai continuar com o mesmo propósito para o seu casamento. 1 Coríntios capítulos 15, 57
Está escrito lá que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então é através de Jesus, é através desta confiança que você tem nele, que ele vai começar a fazer a obra no coração. Por que eu falo que ele vai começar a fazer a obra no coração? Porque dentro do coração das pessoas, geralmente, nós não conseguimos fazer nada e nós não vamos alcançar o coração. Por mais que você lute, por mais que você queira que seu casamento se transforme, por mais que você queira que seu cônjuge seja transformado, por mais que você queira isso, mas você nunca vai conseguir mudá-lo, você nunca vai conseguir estender as mãos lá dentro do coração e mudar aquele coração. Só Deus pode mudar os corações. Então, Deus, ele trabalha para aquilo, né, que nos preocupa, ele trabalha, ele vai completar esta obra. Então você precisa entender isso, que mesmo na dificuldade, mesmo nesta luta, mesmo nesse problema que você está passando no casamento, você precisa entender que ele trabalha, ele vai operar, ele vai realizar esta obra no coração. Então, é como diz Filipenses no capítulo 1 e o 6, estou completamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então você precisa entender que Deus, ele vai completar esta obra em cada coração. Então confiar em Deus para que estas mudanças aconteçam, por mais difíceis que sejam, ela vai tirar a pressão de você. Então, porque o que acontece é que eu fico pensando, nossa, eu preciso fazer isso, meu marido está assim, está acontecendo isso. Quanto mais você pensar em mudar o coração do seu cônjuge, mais uma pressão vai estar sobre você. Então, esta pressão, ela só vai atrapalhar o desenvolvimento de vocês. Essa pressão só vai atrapalhar o crescimento de vocês. Então, entenda uma coisa. Você precisa entender que este crescimento, ele só vai ser um crescimento saudável quando você entender que é Deus que precisa mudar as coisas e não você. Você precisa se preocupar em colocar você, a sua vida aos pés de Jesus, reconhecer que você depende dele, que você depende totalmente dele. Então, você dependendo dele, o resultado das coisas, quem vai fazer é ele. Você precisa entender isso. Então, quando a gente entende isso, esta confiança, né, ela vai sendo construída. E se foi perdida, ela vai sendo reconstruída, tá bom? Então, a confiança, vamos dizer assim, naturalmente falando, esta confiança, ela é impossível, como eu disse, né, no início da nossa gravação. Então, quando eu disse, bem no início, eu falei que é impossível, porque as pessoas, quando você confia, certamente elas tendem a te machucar, a te ferir, a te magoar. Então, aquilo é muito complicado, você sabe muito bem. Talvez você tenha algum caso para me falar, talvez você tenha alguma experiência de uma quebra de confiança que já aconteceu com alguém que estava perto de você, que estava próximo de você. Tá? Então, a confiança, naturalmente falando, ela é impossível se o cônjuge, se a pessoa ela não for digna de confiança. Então, quando se quebra este princípio de confiança, isso traz uma instabilidade no casamento. E eu me lembro que um casal, quando nós começamos a acompanhá-los, a gente percebia que naquele casal este nível de confiança estava praticamente acabado. Era zero aquele nível de confiança, porque aquele casal, eles se frustraram, né, um com o outro, e principalmente a esposa se frustrou, se desapontou, se machucou, se feriu com o marido, e então para ela não existia mais chance nenhuma de reatar aquele casamento, porque aquela confiança já havia sido quebrada por mais de 10 anos. Então veja, são 10 anos quebrando esta confiança. Então você vai machucando na mesma ferida. Então você tem uma ferida, é como se você todo dia apertasse aquela ferida, e aquela ferida... E se você sabe muito bem que quando a gente se machuca e você estima muito aquele lugar onde você se machucou, para que você não possa bater, tocar, para que você não possa depois ferir de novo, porque senão a dor é maior e o negócio não sara. Então, geralmente é assim, quando existe esta quebra de confiança no casamento e quando ela é uma quebra de confiança
e gera muita dor, gera um sentimento, um sentimento muito ruim. Então, todas as vezes que isso acontece, você tende a proteger você daquilo e aquilo que cada dia que passa, há algo que acontece ali, que você se lembra daquilo, então machuca. Então, agora veja a questão desse casal. Então a esposa estava ferida com aquele marido durante mais de 10 anos. São 10 anos de sofrimento, 10 anos ferindo, o marido ferindo a esposa durante 10 anos. Então aquilo trouxe uma instabilidade, né? Então é difícil você dizer assim, chegar para ela e falar, não, confia nele. Como que se dará uma confiança num ambiente desse? Então você precisa entender que é impossível você chegar assim para alguém e falar, confia no fulano de tal, não, confia nele. Mas é impossível quando uma pessoa ou quando um cônjuge não tem não é digno, né, desta confiança. Então, o que pode então se fazer nesse caso? Você pode estar pensando, o que que eu faço, meu Deus? O que que eu posso fazer então para que eu possa então trazer de volta esta confiança? Lembre-se, como eu disse, confiar em Deus é uma primeira coisa. Outra coisa que eu falei, em segundo lugar que eu falei, você precisa perdoar, você precisa exercer o perdão, você precisa perdoar aquela fraqueza, talvez uma falta, uma falha. Você precisa entender isso, confiar em Deus, perdoar. Outra coisa, Jesus que pode transformar e restaurar esta confiança. Entender que Jesus pode restaurar também é um princípio que você possa salvar, manter esse casamento livre dessa separação. Talvez você está pensando aí, meu Deus, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma ação no meu casamento para que eu possa me sair fora, me ficar livre deste homem ou desta mulher. A gente muitas vezes pensa assim, que eu saindo do meu casamento eu vou ficar livre. É um engano nosso, é um engano seu, que você não vai ficar livre, porque a Bíblia nos diz que nós não podemos nos casar enquanto o cônjuge estiver vivo. Se você separou, se por algum motivo você entrou em um divórcio, numa separação, infelizmente, se você está casado de novo, você precisa rever o que você fez, para que você possa, à luz da Bíblia, entender esse princípio. Porque se você se casou de novo, mesmo com o conhecimento da palavra, você está em pecado. Então você precisa entender o seguinte: ah, mas eu tenho conhecimento, só conheci isso depois que eu aceitei, depois que eu tive depois que eu entendi a palavra, é que eu entendi, depois que eu entendi a palavra, é que eu percebi o erro que eu cometi. Então, mesmo assim, existe uma solução. Vale lembrar que Jesus, o propósito de Jesus não é condenar ninguém. Então, o que condena são as nossas próprias atitudes, nossas próprias ações. Então, para isso acontecer, como é que eu faço, mesmo diante do pecado que eu cometi? Existe uma forma de reparação? Existe sim. Então, lá em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você precisa entender isso. Esta confiança, você precisa depender de Deus para que ela seja restaurada. Você precisa entender que Jesus restaura esta confiança, ok? Então você precisa entender isso, confiar que Deus vai operar no cônjuge, vai liberá-lo para que ele possa crescer. Você precisa entender que o relacionamento daquele cônjuge com Deus, deixa que Deus trate, deixa que Deus mude os corações. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para o seu cônjuge, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para o seu marido, eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua esposa, assim também como você quer o melhor. Então, a confiança não está baseada no desempenho da pessoa. Cada cônjuge é livre, até mesmo para cometer seus erros. Quem é que vai dizer isso? Ah, meu marido não faça isso e isso. Quem é que vai proteger? Quem é que vai trazer a proteção para o marido e para a esposa, para ele não pecar, para ele não errar? Não, não temos como controlar ninguém. Cada um é livre para até mesmo cometer os seus erros, seus pecados. Então você precisa entender disso. Aí, se você colocar toda a sua confiança nessas pessoas, você tende a desapontar, você tende a se machucar, a se ferir.
É por isso que esta confiança ela deve precisar ser entendida dentro do casamento. Então, cada cônjuge é livre. Você precisa entender isso. Mas, graças a Deus é que nos dá a vitória. Então, você precisa entender isso. Mesmo com tanta dificuldade, talvez uma desconfiança que aconteça. Entenda uma coisa. Deus, ele precisa ter o seu lugar no casamento. Você precisa entender que Deus, ele tem o seu lugar. Nunca tire o lugar de Deus. Nunca tire a posição de Deus de dentro do seu casamento. Entenda que Deus, ele ainda é Deus dentro do seu casamento, para que você possa entender que ele é que vai mudar os corações, o caráter da pessoa. Então, existem alguns pontos importantes para que a gente possa pontuar aqui, para você crer na visão de Deus para o seu cônjuge. Então, eu preciso que você entenda isso, tá? Porque é o seguinte, porque a palavra de Deus, ela diz coisas a respeito do nosso cônjuge. Então, você precisa entender que o que a palavra de Deus diz acerca do seu cônjuge é mais real do que as circunstâncias que nós estamos vendo. Ou seja, você precisa entender o que a Bíblia diz, o que Deus diz acerca do seu marido e da sua esposa é muito maior do que essas circunstâncias que você está envolvido, tá? Então, busque na palavra a visão que Deus tem para o seu cônjuge. Então, Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem, né, aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, escreva esta visão. Você precisa entender que a visão é a de Deus. Deus tem uma visão. Então, você precisa olhar na ótica de Deus, na visão de Deus para o seu cônjuge. Então, escreva esta visão. Declare a palavra de Deus em favor do seu cônjuge. Você precisa colocar isso em prática. Você precisa entender que aquilo que você fala, aquilo que você declara na palavra de Deus, você precisa ter a fé que aquilo vai se cumprir na vida do seu cônjuge. Isaías 55:11 diz: Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, precisa entender isso. Creia naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu cônjuge. Então, você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz acerca do seu cônjuge. Então, confie na palavra de Deus. Confie que Deus tem o melhor. Declarar a palavra de Deus muda as circunstâncias. Então, mesmo diante das circunstâncias, da situação que você está envolvido, declare a palavra de Deus que ele muda estas circunstâncias. É como diz Mateus 11, versículo 24. Portanto, eu vos digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, assim lhes sucederá. Então, confie que Deus fará cumprir a palavra dele em sua vida, na vida do seu cônjuge, do seu casamento. Então, você precisa entender isso, tá bom? Tá? E outra coisa que eu destaco aqui que é muito importante para você, cuidado com o que você tem, cuidado com o que você tem que ter no seu casamento. Você precisa ter esses cuidados aqui que eu vou te falar agora. Quando o casal está atuando como Deus quer, o lar se torna impenetrável ao ataque do inimigo. Então você precisa dar uma olhada, uma verificada, olhar para um lado e para o outro e começar a notar alguns comportamentos, ou notar alguns sinais que estão falando acerca de alguns sinais de melhora, ou talvez precisa mudar algumas atitudes, algumas ações, uma palavra que você está dizendo, uma palavra que está sendo falada, você precisa mudar isso. Então, o lar se torna impenetrável ao ataque do inimigo quando nós estamos atuando como Deus quer. Como que Deus quer? Então, que nós atuamos? Que Ele quer que nós atuamos como uma equipe de uma só carne. A equipe de uma só carne, ela está em harmonia em 3 áreas, tanto na área física, na área espiritual, como na área, no sentido da alma. Então você precisa estar em harmonia nessas 3 áreas, para que Satanás não penetre, não joga uma seta, um laço e alcance vocês. Então lembre-se,
Tenha sempre o escudo da fé protegendo vocês dois. Então é necessário sintonizar e afinar essas habilidades. Lembra que eu falei das habilidades? Lembra que eu falei das qualidades? Que cada um tem as suas habilidades e qualidades? Então vocês precisam sintonizar elas para que vocês possam se proteger um ao outro. Procure estar sempre unidos numa intercessão, numa oração. Procure sempre juntos orar, um pela família, um pelo outro. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, faça batalha, campanha por ela, para que vocês possam se blindar neste casamento. Aprenda a separar, né, o espiritual do carnal. Às vezes a gente se mistura muito, né? Então, aprenda a separar o espiritual da vida material, da vida, vamos dizer assim, da carne. Você precisa separar isso para que você possa fazer uma batalha eficaz também na proteção e na construção e na reconstrução desta confiança no casamento. E entenda que a proteção de Deus, ela está sempre com vocês. Então, se a gente fosse abrir os nossos olhos neste momento para ver, você iria ver a mão de Deus protegendo você dos ataques do nosso inimigo. Então, a autoridade no nome de Jesus é uma das coisas que Ele nos deixou. Ele mesmo nos disse, olha, eis que eu vos dou o poder, eu vos dou autoridade, né? E Ele nos deu autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades. Então, você precisa exercer essa autoridade e começar a clamar por Deus, para que possa manter esse casamento livre de separação, livre de divórcio. Então, há poder no sangue de Jesus. Lembre-se disso. Ore na dificuldade. Interceda pelo seu marido, interceda pelos seus filhos, interceda pela sua esposa. Comece então a fazer uma batalha para que esse casamento cada dia mais seja fortalecido. Então, como uma equipe de uma só carne, vocês precisam olhar e vasculhar, verificar aos olhos de Deus, aos olhos da palavra, o que está acontecendo em torno da sua família, para que vocês possam se equipar, para que vocês possam se armar, se for preciso, e se proteger quando for preciso, para que Satanás não tente vocês. Então, é uma guerra, é uma batalha, é um momento em que vocês precisam entender que vocês dois juntos trarão então essa confiança cada dia mais aguçada na vida de vocês. Então preste bem atenção que uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, e vocês precisam gravar isso, vocês precisam compartilhar isso pelo resto das suas vidas. Entenda isso, o inimigo não é a sua família, não é seus filhos, não é o seu cônjuge, não é seus irmãos, não é. Então você precisa entender, precisa identificar quem é o seu inimigo. O nosso inimigo ainda é Satanás. Ele continua lutando para derrubar um ao outro. Ele continua lutando para derrubar as famílias. Ele continua lutando para derrubar você. Ele continua lutando para derrubar a seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Então você precisa entender. Identifique o inimigo que está atuando na sua família. Ah, mas é meu marido que não presta. Ah, mas meus filhos que é assim. Ah, isso é tentação. Por causa do meu filho tá assim, assim, assim. Então você precisa entender. Nunca acuse seu marido, nunca acuse seus filhos. Entenda que existe sim um inimigo que está fazendo de tudo para que você entenda que é ele, ou talvez é o seu marido, o comportamento. Não, você precisa entender que existe um inimigo sim, e esse inimigo não é o seu marido, não é sua esposa, não é seus filhos, não é seus pais, não é seus irmãos, e o nosso inimigo ainda é Satanás. Então lute para que você possa se defender desses ataques que acontecem. Então não permita que esse inimigo divida vocês dois, não permita que o Satanás entre no meio de vocês com esse pensamento que é o meu marido que não presta, que é a minha esposa que não presta, que é os meus filhos que não são abençoados. Então você precisa tirar isso da cabeça e entender que é o inimigo que coloca isso para tirar vocês do caminho de Deus. Então a unidade de vocês é a chave para que a confiança não se quebre. Então quanto mais unidos vocês estiverem, mais difícil será desta confiança ser quebrada. Então peça ao Espírito Santo que os ensine a agir juntos para que vocês possam romper e crescer juntos nesse nível de confiança. Então se esse vídeo, se este conteúdo ajudou você a esclarecer alguma coisa de confiança no seu casamento, então olha, não deixe de compartilhar.
Não deixe de curtir, não deixe de deixar o seu like nesse conteúdo, nesse vídeo, compartilhar. Se você não se inscreveu ainda no canal, então se inscreva. Então e você vai estar mais e mais e mais e mais edificados com os conteúdos que nós vamos postar aqui dia após dia, tá bom? Então compartilhe aí, dê o seu like e vamos continuar trabalhando para a edificação destas famílias e destes casais. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu casamento. E eu oro a Deus para que o seu casamento seja mantido firme, livre de separação, livre de divórcio, e que seu casamento viva em perfeita harmonia, debaixo da unção e da proteção de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe.